deixei ali duas frases, enfim, só para dizer que nós, padres, bispos, muitos leigos também, muitas vezes decidimos em assuntos para os quais o sacramento da ordem recebido não nos deu de facto o necessário carisma, não é? Que aqui também é preciso fazer caminho. Também que muitas vezes eu não queria dizer aqui uma palavra assim muito agresta nesta questão da segunda frase sobre a educação. Muitas vezes nós pedimos opinião, os nossos conselhos, estou a falar nós, clérigos, bispos, padres, mas podíamos não fazê-lo. Mas se calhar há assuntos nos quais era importante sentirmos de tal maneira parte da comunidade que não tomamos decisão sem a comunidade. E noutros, é o direito canónico também que o diz, por causa da expressão do direito canónico, o voto consultivo, os conselhos pastorais, têm um poder consultivo, mas que podiam também ser, de acordo com o atual direito, poderem se tornar mesmo deliberativos. Pronto. Mas isto era a primeira parte e agora então eu passaria à segunda parte e temos aí o esquema. Então, o segundo tema seria desafios e propostas pastorais. Não vou também ler, mas gostaria que fizéssemos referência, ou pelo menos que nos colocássemos a caminhar com os discípulos de Emaús. Cristo morreu na cruz, vão a sair de Jerusalém, partilham lamentos e tristezas. Na verdade, partilhavam o próprio sentimento de morte que lhes ia no coração. O Senhor da sua vida, das suas referências, o sentido do seu caminhar estava na cruz e ainda não tinham descoberto a luz do ressuscitado. E por isso caminhavam sós, lado a lado, mas não juntos. Faltava esse terceiro, porque todo o nosso ADN é trinitário, não é? Faltava esse terceiro no caminho. Dos lamentos, algo nasceu. Partilhados, tiveram escuta. O próprio Jesus escutou. Este decidir os dois, decidirmos em Cristo, um no outro e juntos em Cristo. Portanto, lamentos que tiveram escuta. E as razões que levavam aqueles dois a fugir de Jerusalém, o medo da cruz, onde Cristo tinha dado a vida, são as mesmas razões que agora os ando de trazer de Emaús até Jerusalém. Há um livro muito interessante do André Riccardi, fundador da comunidade Santo Egídio, A Igreja que Queima. O título, eu não sei se está traduzido, mas creio que não está traduzido em português. Alguns dos livros que leio são noutras línguas porque estão digitais. E no tempo de pandemia foi também uma oportunidade de comprá-los. Muitos deles são mais baratos e tudo. O título original é La Chiesa che brucia. É uma igreja a arder. Em Notre-Dame, daí parte, mas a arder em tantas expressões da vida no mundo. Numa Europa que está a arder em muitos lugares, aparentemente, se isto for matemático, em extinção. Num Ocidente também em declínio, que por vezes até nem vê que noutros lugares da Terra há muitos canteiros a florescer. Então, os discípulos de Emaús, este que André Riccardi chama, este inconsciente religioso, tinham a memória de Jesus e descobriram-no no momento em que se sentiram acolhidos e amados, lá, no fração do pão. Este inconsciente religioso de que ele fala, que está em tantos cristãos
que adormeceram, indiferentes, acharam a Igreja, a sua família irrelevante e andam a vaguear, à espera de encontrar as mesmas razões que os façam então voltar a casa. Então era neste quadro de Emaús que eu vou partir com o segundo tema. É preciso comunidades de rosto, já viram o esquema, não é? São precisas comunidades de rosto e não só de estilo sinodal. Falar em estilo sinodal pode às vezes parecer falar em boas pessoas, simpáticas, acolhedoras, como o Papa dizia já no Evangelho Gáudio, uma igreja de portas abertas, saídas, entradas, tudo, enfim, boa gente, boas pessoas. Não, e como é que isto agora é como aquela história, às vezes depois de um jantar lá em casa, quem tem casa de família, um bom jantar e ao fim, então e agora quem lava os pratos? Mas é. Então, e agora como é que isto se põe em prática? É sempre o mais difícil. O grande milagre de toda a criação é a encarnação. É Cristo que se faz carne. E, portanto, a nossa encarnação continua a ser esta encarnação, este fazer corpo a Jesus nos nossos ambientes, nas nossas comunidades, nas nossas vidas. Como é que combater estes, como é que é agora o nome novo? Estes ateus culturalmente cristãos, o tal inconsciente religioso André Riccardi, e agora até já nos jornais vem e nos políticos, um ateu culturalmente religioso. Mas a verdade é que é isto, muitos dos nossos cristãos são autênticos ateus culturalmente religiosos. Enfim, às vezes vale a pena ainda haver desta gente inteligente que dá entrevistas. Até a Igreja precisa de estilo, mas precisa de corpo, precisa de missão, não é? Sabemos-lo bem. É preciso que a sinodalidade se torne, então, constitutiva, eu ia dizer um palavrão, performativa. Sabemos que é algo de performativo, produz aquilo que significa. Integradora. Quem lida com as comunidades cristãs não deixa de ter inquietações. É preciso conversão, mas não basta converter o parco, nem sequer converter cada um dos cristãos, um a um, mandando já ao crivo da confissão, para ver se convertem. Há algo estrutural que não é sinodal. Há algo estrutural que não é comunicador, transmissor da fé. A nova evangelização era em ordem à transmissão da fé. Há estruturas, como é que João Paulo II chamava na Nova Milênio Naunte? Há estruturas que são máscaras de comunhão, que não espelham a comunhão, espelham um funcionalismo público, administrativo, não sei. Também não há, as comunidades pós-sinodais foram demasiadamente provocadas. Houve experiências, houve caminhos, houve esforços. E coitadinhas, muitas das devoções e das práticas foram retiradas sem lhes mostrarem porquê, nem lhes darem mais nada. E ainda continuamos em algumas coisas nisso mesmo. Há muita pressão hoje sobre as paróquias e comunidades eclesiais. E aí os tempos passados são importantes. Não sei se a insistência na nova evangelização, que chegou a um sínodo sobre a nova evangelização e transmissão da fé, ainda com Bento XVI. Depois, a nova evangelização já vem desde João Paulo II. Foi ele que iniciou essa designação com novos estilos, novos métodos, novo ardor, não é? A tal paixão, não é? Depois a Evangelho Gáudio, os sínodos, já fizeram muitos abanões. Vamos tentar então partilhar alguma coisa convosco. E a primeira coisa era que eu em 2006, com outro padre, fomos para uma paróquia da cidade de Viseu, in solidum. Éramos parcos em conjunto. Assumimos um vicariato, ainda não era paróquia, com a finalidade de construir uma igreja. A primeira reação não é precisa. Há muitas igrejas em Viseu. Mas se houver uma comunidade que precise de estruturas, então avançaremos. E esta foi a primeira pregação que nós fizemos. Mas deixar que diga, o ser in solidum já era um desafio à comunhão em Cristo, o pastor único. Não havia ali espaço para uma paróquia clericocentrada, deixar outro palavrão. Ele era o centro, mas dizíamos isto muitas vezes na nossa oração e nas nossas meditações conjuntas. Não é fácil a vida em comunidade, mas dá muitos frutos. Eu já vinha de uma experiência também outra insólita de 15 anos.
onde no final nunca ninguém soube quem era o moderador da equipa. Isto porque... Pronto. A partir de 2012 este meu colega foi-se embora, eu continuei com alguns estagiários, mas havia uma preocupação que não lhe dizíamos, que nunca a falta de caridade fosse mais forte do que a nossa fé, não é? Porque faltaria aquele mimetismo para que na comunidade esta unidade que nós queríamos ter em Cristo se repetisse. Mas que nunca tivéssemos medo da discordância. Viria sempre nova luz. E não haja dúvida, aquilo que eu tenho aqui é verdade, não é? Trabalhar em equipa, construir coisas novas. Quem era ao parque que não gostava de começar uma paróquia nova, poder começar tudo de novo. Tudo nunca se começa de novo, não é? Há toda a nossa história, a história das pessoas, a história da Igreja, mas deixei passar isto. Pelo meio saltou a crise, as crises todas da Igreja, com Bento XVI a dizer: esta barca está no meio do mar, em tormenta, os ventos fortes correm o risco de naufrágio. Lembrar-vos desse tempo em que o Papa abdicou. Mas eram as crises depois dos dinheiros do Vaticano, depois da corrupção, da pedofilia, dos abusos, enfim. Não é fácil ser padre nesta freguesia, não é? Hoje em dia, para nós. Não é? Naquele tempo eu sentia uma coisa, que era a Igreja estava colocada de repente na cruz, e eu ali na cruz, mas que ao mesmo tempo era a linha de partida, de onde a Igreja nunca saiu, quando quis crescer. E a grande tentação é sair daí para uma Igreja de glória, de vanglória, etc. E hoje soam muito verdadeiras aquelas palavras de Evangelho Gáudio: a paróquia não é uma estrutura caduca, só que ainda não deu suficientemente fruto, de maneira que se torne mais próximas das pessoas. Eram coisas motivadoras. Penso que todos nós sentimos que é necessária, vamos dizer assim, a tal intervenção divina nas nossas comunidades eclesiais. Às vezes confiamos muito nas nossas pregações, nas nossas grandes ideias, que depois, se fôssemos a perguntar ao fim da missa, as pessoas só sabiam dizer se sentiram bem, se sentiram acolhidas por Deus, se Jesus lhes tinha dito alguma coisa na palavra, porque o resto, as pregações... Bom, mas já lá vamos. Ou então aquela ideia de que os temas que fazemos hão de dar frutos, não é? Sempre deram, também hão de dar agora. Não é fácil perceber que caminhos novos seguir. Andamos em busca de pessoas para estruturas que nos dizem que têm que existir, mas a gente não sabe bem para quê. Depois gerimos reuniões, formações. Havia uma expressão que o Papa um dia disse, acho que foi numa missa em Santa Marta, que hoje andamos na Igreja como que a pentear sempre as mesmas ovelhas gordas. Sem resultados, depois sai lá para fora o vento e a lã começa toda a abanar. E então a culpa está sempre para a dificuldade dos tempos, a mentalidade mundana. Nós não temos culpa. O Papa parece por vezes implacável. Eu não digo as palavras que se referem aos padres, a nós, mas as paróquias não parecem estar à altura dos tempos. Isto é uma frase do Evangelho Gáudio 27, muito dura. E então sonho uma igreja, o Papa sonha, uma igreja missionária, capaz de transformar tudo. Eram tão bonitas estas frases naqueles anos do início do papado. Mudar tudo, estilos, horários, linguagem, tal. Com tanto mudar, a lavar a roupa, ainda mandamos o menino também pelas águas abaixo, como dizia alguém. Mas é importante criar nos agentes pastorais estas atitudes constantes de saída. Está bem o que fazemos, mas podemos sair. Habituámos-nos a ver a Igreja a não crescer. Isto é horrível. A Igreja dos primeiros tempos e a Igreja onde tem cristãos vivos cresce, também em número, mas sobretudo em espírito, em força do espírito. E então uma palavra que eu não sei se é isto aqui que eu quero. Pronto, palavras para comunidades paroquiais com visão. Isto agora é uma tentativa de concretização
dentro desta bolha da sinodalidade. A comunidade cristã deveria ser um espaço onde todos podem fazer algo, ser eles mesmos de uma forma única e irrepetível e prepararem-se para o seu específico, que é o apostolado do mundo, que é próprio dos leigos. Portanto, e a Igreja forma, a partir do batismo, este laicado, estes cristãos evangelizados para evangelizarem. Onde, numa comunidade paroquial, cada um devia sentir que o seu dom não o diferencia do outro, mas une-o ao outro como dom. O que vemos deve ser um corpo, onde cada um tem a sua função. Que ninguém diga, não preciso de ti. A grande regra é esta. Que cada um diga, preciso de todos. Se o critério é o amor, isto é, a fraternidade, não há ninguém inútil. Não poderia ser um primeiro passo, eventualmente, nas comunidades, este discernimento que identifica os carismas de cada um e dar-lhes forma e estabilidade de acordo com nova ministerialidade, ou pelo menos com as tarefas que servem todos. Nunca será, meus caros, esta meia dúzia de reuniões sinodais que vai mudar o rosto das comunidades e da Igreja. Se nós não formos capazes de romper com muitas dessas práticas que já não significam o mesmo do que o que significavam quando nasceram, e se não pedirmos ao Espírito Santo que nos ajude a congregar para descobrir juntos os novos processos. Algumas sugestões para mudar e incutir este estilo na pastoral. A primeira é que o mais difícil é fazer entrar as ideias. Há uma máxima que diz, eu só mudo se entender o porquê e para quê. Eu bispo, tu padre, tu leigo, tu isto. Só mudo se entender. Às vezes decidimos coisas que o povo santo de Deus tem uma paciência mesmo de santo, não entendeu, mas tenta um esforço enorme ir. A pastoral em chave missionária exige o abandono do cómodo critério, fez sempre assim, e uma identificação dos fins da pastoral e das estruturas. Sem uma condigna busca comunitária dos meios para os alcançar, está condenada a traduzir-se em mera fantasia. Nessa paróquia do Viso, onde que o Sr. Carlos Neves há bocado mencionou, pelas características geográficas, fizemos uma opção de base, casais novos, famílias novas, porque havia muitos bairros novos, e procurar que eles fossem sendo formados ao longo das oportunidades do caminho. E entendemos que outras paróquias, se calhar, podiam se especializar, sei lá, numa pastoral social, na catequese de adultos, na catequese infantil e familiar, idosos, e também aí viver a complementaridade. Às vezes andamos a tentar ter as mesmas estruturas em todas as paróquias, não sei porque é que ainda pensamos assim. Não digo paróquias só especializadas, a grande especialização é a Eucaristia, mas depois termos aspectos da pastoral que não precisam de existir em todas as paróquias e pode haver isso sim partilha. Então ter uma visão para a paróquia é saber para onde se encaminha. Não basta acolher um plano da diocese, é necessário recriá-lo ouvindo o povo de Deus e adaptá-lo, fazendo de todos. Ter um plano da paróquia ou grupo de paróquias. Eu não consigo conceber uma paróquia sem um plano com objetivos explicados e adaptados àquela comunidade. E sabemos, os padres sabem-nos, quando celebramos 3 ou 4 missas ao domingo, a missa não é igual, é a mesma em todo o lado. Mas a forma como se celebra e reza e canta e como se faz a homilia varia de sítio para sítio. Não se concebe uma paróquia sem um plano com objetivos, conhecidos por todos e assumidos pelo menos com alguns que depois já hão de comunicar. Cada um devia saber responder à pergunta: o que nos está Deus a chamar neste momento? É que nos está Deus a chamar neste momento? Dentro da paróquia, saber todos para onde. Para onde está a andar a nossa paróquia? Assim, em relação a uma perspectiva renovadora, desculpem lá que este slide não vos está a dizer nada, mas também não se preocupem que eu estarei a dizer pouco, mas em relação então a esta perspectiva renovadora, também na paróquia procurávamos ter sempre um plano, que era acompanhado também por alguns slogans
e que pudesse ser entendido por todos, até quem entrava pela primeira vez na igreja. E assim, uma primeira ideia era, que eram anos pastorais praticamente, vermos-nos como uma comunidade de irmãos. Porque, de facto, depois apareceu a comunidade, construímos igreja, foi inaugurada em 2011. Isto significava nada sem Evangelho. A palavra, às vezes, andamos à procura de temas, era a leitura do dia do Evangelho. Vamos lá todos, o que é que tu achas? Vamos partilhar um bocadinho disto. Era uma segunda ideia era vermos como uma comunidade de irmãos. Aí esta sem Evangelho tinha a ver com a construção, que era construir sobre Jesus a pedra angular e a palavra a rocha firme. Vermos como uma comunidade de irmãos era caminhar juntos. Criar uma visão de paróquia e evangelizadores com visão era todos protagonistas. Fazer de Maria a padroeira modelo de cristão, gerar Jesus como Maria. Portanto, procurar que houvesse sempre também uma sequência. Nestas comunidades sinodais, agora é que vem essa lista toda, eram máximas que nós tínhamos, que vocês já leram, assim já não preciso gastar tempo. Algumas máximas que íamos procurando dizer, sempre dois ou mais, onde estiverem está Jesus. E partindo dos discípulos de Emaús, foi um ano pastoral. Ninguém devia estar sozinho, eram os tais slogans. Nenhum grupo pode ir por conta própria, não somos nenhuma ONG, não é? Depois a outra era nada sem leigos, não começava nada, lembro-me do escotismo, logo assim que eu fui para lá para que eu tinha sido assistente regional e tinha trabalhado já com os escoteiros. Ei, escotismo agora, Padre Armando, isto é que vai ser, e Padre Nuno, estava lá também o Padre Nuno. E disse, não, quando houver gente que faça a equipa, mas para a frente, está bem, eu depois aí estarei convosco na equipa, mas depois segunda vez já vieram dois, tinham sido escuteiros outra vez, ei, está, Padre Armando, sim senhor, mas pouco a pouco, um dos princípios era, em todos os grupos era, podendo haver famílias inteiras, famílias. Então, alguns casais, algumas coisas, portanto, em poucos anos o agrupamento não admitia mais gente, porque de facto criou-se uma corrente também de fundação muito forte e muita gente. Uma outra coisa, cada um só pode ter uma tarefa na paróquia. Isto acaba a igreja. Mas não era só, já tinha isso nas anteriores paróquias. Numa igreja evangelizadora todos somos sujeitos de evangelização, mas não podemos ocupar todos os lugares. Não é? Isto não dá para mim, aquilo não dá para ela, não dá para ele. Parece que acaba a igreja. E de facto, no clube de leitores, de acólitos, etc., eu senti crises. Havia expressões como não há ninguém, arranjam, formam. Até agora já não sei ler. O meu amigo o João Laires, está aqui o padre, o Frei Fabrício, que deve conhecê-lo, era um santo. Eu chamo-lhe ainda hoje o meu irmão, ele chama-me de forma de vez em quando, meu irmão João. Era leitor, cantor e leitor, e disse, não, cantores já têm um ministério, não têm que ler. E eu disse, então, mas eu agora já não sei ler. E um outro, que eu tinha sido tão atento com ele, tinha arranjado lar para o pai. A certa altura, muito aborrecido com um do grupo, à última da hora teve que ir ler uma leitura. Então, e aquele João, vai, ele já pode ler e eu não. Isto tem gente muito santa e já depois de anos de vida em comum, não é? Quem fizer isso, se calhar, como já ouvi, isso fechava a paróquia. Não, se calhar iam a correr a arranjar alguém. E se calhar formavam alguém em pouco tempo. E se calhar fazia melhor que o anterior. Isso é que é um aborrecimento. Deixar lugar para outro que pode fazer melhor que eu. Então, erradicar a palavra eu, outra coisa. Nós. Tu não fazes nada, fazes em Jesus. Fazemos nós. Mesmo que tenhas que fazer alguma coisa sozinho, mas tentar que fosse mais. Nem que fosse a rezar, a varrer. Eu fazia, de 15 em 15 dias, a reunião dos donos da casa. Que eram todos os que tinham alguma tarefa, acolhimento, limpeza, bar, refeições, aquelas, bem, que é uma paróquia. Portas abertas, acho que também está aí uma. Portas abertas, eu dizia, mas se confio em mim para ter as chaves da igreja e do bar e destas coisas. Quem tinha trabalhos na paróquia, toda a gente, a paróquia era mesmo, está aqui na escada, acho que conhecia, que chegou lá a ir alguma vez, quem quisesse andava por todo o lado, só que isto é complicado, não é? Numa paróquia nova pode-se fazer. Só que roubaram, desapareceram colheres da cozinha, foram ao bar e tal. Está bem, quanto é que custa uma colher? Quanto se precisa que eu compro e trago? Então, do bar só soube uma vez 2 escoteiros que lá foram e foi uma oportunidade para ter um colóquio com eles fantástico.
Quanto eles cresceram a partir dessa vez em que foram ao whisky, que não deviam ter o whisky no bar, mas tinham, pronto. Não é fácil a portas abertas. Mas portas abertas é para que todos venham. Se nós não tivermos um espírito que é capaz de abrir portas e ter gente sempre... Portanto, há aqui caminho a fazer. Claro que há muitas comunidades pequeninas, etc. Claro, mas a Igreja de Portas Abertas tem muitas também fisicamente. O fim das festas da catequese e das férias, isso é que foi bonito e deu tantos frutos. Também acrescentávamos, nada sem os pais, onde aparecem os sacramentos como prémios, alguma coisa está mal. Ou funcionar como um diploma. Nós sabemos, estamos agora, a Conferência Episcopal com o documento sobre a catequese, mas temos muito a refletir sobre, mas sobretudo a trabalhar e a refletir com pessoas, a formar pessoas para esta nova fase. Eu perguntava, primeiro, num primeiro ano em que agarrámos nisto a sério do Sem Festas, foi no princípio da Quaresma, porque para mim era mais importante ir à missa ou aprenderem minimamente a responder à missa do que fazer a primeira comunhão. Tem muita pena, claro que é um valor inestimável o comungar, o problema é que era a primeira e a última para alguns, não é? E aqui era preciso fazer alguma coisa. Então, no primeiro domingo da Quaresma, durante toda a Quaresma, os que se preparavam para a primeira comunhão, e eram 70 ou 80, ou que era, entravam todos mais tarde na igreja, para que nós todos os acolhêssemos. A primeira vez até entraram a cantar, mas para que estivessem na missa. E se calhar poderem preparar-se para a primeira comunhão tinha que ser em primeiro lugar para a participação, não é? E, enfim, mais nada. Quando vinha gente pela primeira vez, uma das coisas que eu fazia era apresentar a paróquia toda. E eles montaram os cantos todos, até a capela mortuária. Olha, esta capela mortuária, o arquiteto queria fazer escura lá embaixo, só com uma janelinha ao fundo, e disse, não, isso é parede aí, 10 metros, parede toda aberta, vê-se a Serra da Estrela, é um sinal de vida. Pronto, cada coisa tem um significado, não é? O batistério, o lugar das crianças lá fechadas por um vidrozinho, as pessoas que lá trabalham, olha, esta é a senhora Teresa, os pais ficavam todos contentes. A paróquia casa, família, é importante, o Karl Rahner tem uma expressão que diz, o homem religioso da manhã há de ser um místico. Isto animou-nos muito quando foi ainda antes, para o ano 2000, aquelas esperanças todas. Eu lembro-me destes slogans que corriam. Quer dizer que alguém que experimentou este místico, alguém que experimentou alguma coisa, ou então não será nada, diz ele. Desta forma, Rahner quer significar que o homem atual não atinge a fé somente segundo as suas aquisições de conhecimento, novidade nenhuma, mas também através do caminho das experiências que faz e que conduzem a uma decisão pessoal. Às vezes, pequeninas experiências, como aquele meu amigo que diz, padre, vamos tomar um café? Vamos, sim senhor. Pois eu ali àquela porta não vou, mas ao bar consigo, vou tomar um café. Não entrava na igreja, mas claro, passado algum tempo estava lá sempre, ele, a mulher e os filhos, nunca lá chamei, não é? A experiência é um conceito de chave moderno, como era o estilo, mas a experiência, onde nós, de certa forma, emancipamos o futuro que queremos para nós próprios, ou onde nessa experiência, sabendo ou não, nomeadamente quando entra o Espírito Santo, nós vemos o futuro e nos colocamos lá e caminhamos então para lá, mas se não fizer experiência... Portanto, hoje acentua-se muito isto. A sinodalidade é uma graça, é um evento da graça, é uma experiência mística, porque é a experiência onde entra o Espírito Santo, portanto, experiência de Deus. E temos que confiar muito nisto, que numa experiência onde se vive a sinodalidade, aí faz-se uma experiência de Deus, no concreto, das vivências comunitárias, e que responsabiliza... Era tão importante que nós nos habituássemos a isto. Diz-me o que pensas, como é que podemos fazer, por onde ir, etc. A paróquia, muitas vezes, também parece um bocadinho como um estádio de futebol. O que é que acontece num estádio de futebol? 22 correm que nem os doidos. E os outros todos, mudos e quedos, vão-se rindo e batendo palmas, ou gritando e chamando nomes. 22 a correr, como loucos, e milhares a olhar. Paróquia. É preciso obrigar a que as pessoas se coloquem a caminhar juntas.
valorizar essa dimensão humana do que cada um sabe fazer. Às vezes digo, oh, se me saísse o totoloto, pagava as dívidas todas da paróquia. Não quero. Nesse dia acabavam muitos dos evangelizadores e missionários que lá havia. Já não era preciso fazer almoços mensais, onde havia quem... sempre houve quem pagasse o almoço, os bens, os cozinhasse, pusesse a mesa, colocar mesas e cadeiras a tudo quanto era paróquia, que eram precisas umas 300, e depois limpasse a mesa, arrumasse tudo, varresse a sala, lavasse os pratos, e deitasse os foguetes e entregasse o dinheiro todo. Cada um pagava para lá ir ao almoço, que era tudo lucro para a igreja. Mas acabaria, não é? Se calhar acabavam outras coisas. Não é? Sem menosprezar todos os tradicionais serviços paroquiais, haverá caminhos diferentes de conseguirmos envolver pessoas novas. E não apenas porque não têm os cabelos brancos como os meus, mas porque estão de novo, são sinal de vida nova. Porque às vezes limitamos-nos a pôr umas tintazinhas diferentes nos cromos de sempre, dar-lhe algumas coisinhas novas para fazer de uma forma um bocadinho diferente. Estamos aqui. Estes novos que chegam entram por muitas portas, algumas antes fechadas, ou se calhar muitas vezes quando lá chegam encontram-nas fechadas. Precisa de ajuda? Sabe o que eu respondia a quem me perguntava isto? Não precisa de ajuda, não, só precisa é quem faça. Não é? Até o que é que quer que eu faça? Tu é que sabes. O que é que tu sabes fazer? Não é fácil nós dizermos isto às pessoas. Procurarmos também discernir os carismas de cada um para perceber o que é que eles estão mais capazes de fazer. Eu preciso de um leitor, eu a ler, eu preciso de um catequista. Nunca dei catequese. Primeiro, o que é que tu sabes fazer? O que é que tu gostavas de fazer? Lembro-me de um que disse, eu sou professor de música, fundou uma escola de música, um grupo coral de miúdos, que ainda hoje lá continuam a cantar, queriam que eles fossem cantar na missa vespertina. Não, a missa vespertina vai cantar quem quer. E nasceram muitos instrumentistas e cantores e outras coisas mais. Bom, se calhar um outro que era professor de karatê também perguntou, então fundou um clube de karatê. Passado um ano, eu nunca fiz a primeira comunhão. Ótimo. Então, olha, veja ali ao grupo da Escola da Fé, uns tempos, também não custa nada. Por acaso custava-lhe um bocado, era à noite. E ele parece também às vezes andava cansado, etc. Mas fez. Portanto, vários clubes nasceram do que cada um sabia fazer. E é claro, era uma forma de evangelizar. Mas o que eu queria dizer é isto. Encontrar formas de colocar as pessoas juntas, nem que seja a pôr uma mesa, a pôr umas flores, uns pratos. Depois também, eu perdi aqui uma folha, também já não sei o que é que terá acontecido, mas alguma coisa aconteceu. Alguém veio aqui buscar alguma folha? Não. Diga. Alguém me escondeu. Deixem-me só ordenar isto, eu peço desculpa, porque quando nós não sabemos o que temos que dizer, usamos papéis, não é? E eu acho que estes papéis já não são precisos. E se calhar no meio das comunidades, um outro discernimento, digamos assim, sinodal a fazer, é que aqueles que não têm ainda um cunho comunitário, que ainda vão muito por conta própria, se são pessoas generosas e buscadoras de Deus, digamos assim, não é? Que sabem que a finalidade de vir à igreja é a vida eterna, que não é assim umas coisinhas quaisquer, que é encontrar Cristo e caminhar com Ele para a salvação. Se eles perceberem isto dentro da comunidade, eles endireitam-se, isto é, encontram esse sentido comunitário de viver e de trabalhar, não é? Havia um grupo que eram os peregrinos de Fátima, daqueles que agarram no dia, correr até Fátima e quando lá chegam, já estão e voltam para casa, nem à missa vão, nem nada. Então, o primeiro ano, num ano, saíram da paróquia. E eu depois, quando vieram, todos contentes, está bem, mas olha, havia, já não sei porquê, havia no panfleto do plano pastoral os grupos paroquiais e eu não pus o grupo deles. Então nós não somos um grupo... Não. Vocês são um grupo de corredores, estafeta, banqueta, Fátima. Mas pronto, reunimos-nos outras vezes com os coordenadores. Não é caminhar, não é chegar a Fátima, é fazer caminho. Não? Foi muito interessante, que eu depois ia celebrar todos os dias missa com eles. Fez-se um grupo de peregrinos
oficialmente como um grupo da paróquia. Era um autêntico retiro. Eu ia à missa, mas confessava e falava. Começaram-se a integrar na paróquia, no terço de maio, nas 24 horas para o Senhor. Também um outro grupo de Compostela, que era só homens, era o 19º eu. E ver aqueles homens todos entrarem para animar o terço em maio, por alguma razão no Brasil, o texto dos homens é um dos movimentos mais espantosos. Não? São milhares e milhares de homens que através do terço evangelizam. Portanto, esta dimensão comunitária, havia um empresário que às vezes dizia assim, por causa de alguns que estavam em crise, iam em peregrinação, nomeadamente no de Compostela, vive-se muito isso, e então ele dizia-me, Padre Armando, isto é que é evangelizar? E eu calava-me porque era verdade. Porque dentro do grupo há sempre alguém que mantém o essencial. Eles faziam já os roteiros por eles. Houve um ano que eu ajudei os poucos de Compostela e então eles foram ao Click to Pray dos jesuítas. E lá está também uma proposta para a peregrinação a Compostela. E seguiam aquilo tudo e mandavam fotografia quando estavam em oração, não é? Depois quando eu ia também, quando não ia rezar, celebrar com eles um dia, e sentia-se o crescer desta gente, não é? Portanto, temos que ter também este desejo de ver crescer e esta convicção de que é possível. A mim causa-me também muita impressão que os serviços e grupos não sejam todos evangelizadores. Eu depois tiro uma conclusão daqui a bocado, mas para já é aquilo que ainda há poucos dias ouvia, quando numa vigararia preparávamos alguma coisa sobre este percurso sinodal e esta fase agora da escuta, dizer, se nós não estivermos nas reuniões, os leigos não fazem. O quê? Mas vocês estão a falar a verdade? É verdade, é. Eles depois não se entendem, não fazem. Então, quer dizer, vocês nunca treinaram os leigos a conseguirem fazer grupos entre eles? Não? Eu não acredito que isto seja verdade, mas é deprimente. É deprimente. Também é uma coisa importante, é não deixar criar indispensáveis nas comunidades, porque só uma tarefa também já ajuda, mas eu tive gente que não foi capaz, não vou aqui acrescentar muito, senão podia-se identificar pessoas, não foi capaz, não deu o salto. Passar do eu ao nós é tremendo, portanto é isto que nós temos pela frente agora na vida da Igreja, nos tempos futuros, não é? Esta passagem, este trabalho de comunhão, de viver juntos, de caminhar, é difícil, mas é importante. E também, enfim, tem que ser um caminho de fé. Pronto. Uma outra coisa importante é também não matar, isto não é preciso não matar, já sabemos que é um mandamento. Esta coragem de delegar. Jesus fez-o aos seus, e alguns eram pouco recomendáveis. Não é? Tudo ficou nas mãos de frágeis, falíveis, pecadores, aqueles apóstolos, Pedros, que o abandonaram, que raça de gente. Agora, se nós fizéssemos a avaliação, a mim e a vocês todos, se calhar não éramos muito diferentes. Melhores não seríamos, certamente. O obstáculo maior à reforma das paróquias continua a ser o clericalismo, de muitos leigos que não querem sair da sombra do padre. É mais fácil para quem já está a caminho da santidade obedecer, ter linhas clarinhas, do que ter que construir, ter que desmontar esquemas para refazer-se através do Espírito. Há bocado falei sobre o Espírito Santo, este ler no coração de Deus, quando, agora não me lembro quem é que o diz, e aquele sociólogo de que eu falei, que era preciso um sínodo sobre o Espírito Santo, ele diz, é que nós com o Espírito Santo entendemos que já não estamos no tempo de uma igreja organizada. É interessante porque ele faz-nos refletir sobre coisas fortes. Nós temos uma igreja organizada. O Espírito Santo desorganiza-nos, mas no bom sentido, para que façamos tudo com muito mais espírito e coragem. A questão da formação é também um tema que era muito interessante poder... Ao longo do caminho, fixem só esta frase, uma formação ao longo do caminho. Cada um que venha, nós muitas vezes temos já o esquema programado, o curso marcado. Como é que há um
padre, que é um grande defensor dos cursos Alfa. Sim, o Padre Jorge é aqui em Coimbra, mas ele vai reconhecer o nome de que eu vou falar, Andrea Brugnoli. Onde é que está o Padre Jorge? Andrea Brugnoli, não sei se conhece o autor. Ele tem um livro que se chama Paróquia da Incubo. Conseguem traduzir? Paróquias de Pesadelo. Conhece o livro, Padre Jorge? Não, ele tem vários assim nesta linha da renovação pastoral das paróquias. É dos tais que se compram e-books. É? Paróquia da Incubo, onde ele fala da paróquia da pastoral da chantagem. Tu queres por cá o teu filho? Então, olha, agora tens que ir a esta reunião e aquela, e depois de ver lá, tens que vir à missa e todos os dias e ouvir a palavra de Deus e vir aos grupos disto. E se tu não queres, não batizes. Ou vens a comer na minha mão, ou então não batizes o teu filho, ou não o pões aqui na catequese. Explica assim a pastoral da chantagem. Claro que tem muito mais coisas. Não é? Dizendo que são paróquias de pesadelo, não é? Portanto, ele está a dramatizar, como nós muitas vezes fazemos. Então, estes percursos personalizados está muito nos documentos, que nós pudéssemos, quem dera, através dos nossos cristãos, todos, não o padre, não tem ele que ser ele a fazer tudo, gente que acompanha desde que se chega. Há gente que não é capaz de se enquadrar em estruturas e de fora veem a igreja como demasiado hermética e fechada e perdem a sua individualidade, a sua liberdade. Temos que jogar muito com aquilo que é o homem de hoje. Portanto, também eu dou o exemplo da catequese, às vezes tem soluções negociadas com percursos personalizados. O que é que isto quer dizer? A questão, por exemplo, da catequese. Muitos miúdos têm futebol. Tens que optar, ou futebol ou catequese. Lá estamos nós. Eu nunca era capaz de dizer isto. Dizer ao miúdo, futebol ou catequese, ele diz sempre o quê? Futebol. Mas é claro, futebol ou catequese. E os pais, agora é a catequese. E o pai, se tu não vais à catequese, não faz a primeira comunhão. E lá se vai a vida do miúdo, que vai fazer obrigado, e por chantar, por não sei o quê, tens que fazer a primeira comunhão, tens que fazer a profissão de fé. Será que nós temos espaço para estes percursos individualizados, personalizados? Será que não somos capazes de negociar? Eu fazia. Pronto, está bem, então olha, tu vais ao futebol, mas nesse dia vens com o pai, e os pais estavam nesse acordo, vêm no sábado à missa, e eu ficava mais contente por ir a família toda à missa, do que por ele vir à aula de catequese. Estarei eu a ser... Pronto, acho que está tudo dito, não está, sobre isto. Depois de integrar a riqueza dos movimentos, não é? O Papa dilo no Evangelho Gáulio, dilo agora no documento, esta integração. Instituições eclesiais, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formações e associações são uma riqueza da Igreja que o Espírito Santo suscita para evangelizar todos os ambientes. Com esta realidade muito rica, pronto, na paróquia, que é uma realidade muito rica, cabem todos. Eu digo, era tão bom receber na paróquia gente já convertida, formada, que cuidava a sua própria formação, não me dava trabalho, se colocava ao serviço dos outros. Nós andamos iludidos pensando que somos capazes de fornecer formação para todos. Uma ilusão. Cada vez menos. As pessoas vão buscar aquilo que precisam para a sua própria formação. Cada vez mais quem está atento e quer. E havia movimentos, entretanto, que foram nascendo na catequese. O escotismo, comunidades CVX, nasceram duas. O Caminho Neocatecumenal, os Casais de Nossa Senhora, uma equipa nasceu de um grupo de festeiros que eram casais que organizavam as festas durante o ano. Pronto, para além dos grupos de jovens, a Ação Divina, a Escola da Fé, outros formavam-se fora e eu ficava todo feliz por os acolher. Cursos Alfa, quantos leigos participavam e eu beneficiava deles, era noutra paróquia que me complementava, a paróquia de São José Vizinha. Convivas, está aqui uma jovem que eu conheci dos Convivas, aí na escada, que bom era ter lá gente formada nos Convivas, e se calhar outros, quais havia gente formada, enfim,
eu tinha isto aqui em qualquer lado, sim, nos cursilhistas, na ACR, nos focolares, nos carismáticos, no Opus Dei, nas famílias novas, depois o CPM, havia gente, enfim, formadas, graças a Deus, é que aqueles nem precisavam me preocupar muito com a formação deles. Era, o que é que tu queres fazer, onde é que queres trabalhar? E eu terminaria com umas notas finais. Pronto, isto, sobre os órgãos de participação, já não vou demorar nada, mas só dizer que eu parei, a certa altura, 1 ano, o Conselho Pastoral. Vamos funcionar só com o Conselho Permanente. Quem não tem Conselho Pastoral não pode ser uma paróquia sinodal. É o primeiro sinal desses órgãos sinodais que nasceram do Concílio Vaticano II. Conselho Económico. E é uma pena que o direito canónico não tenha a obrigatoriedade ao Conselho Pastoral paroquial. Nos órgãos do Bispo, sim. No outro, não. E há quem não tenha. Quem não tem Conselho Pastoral, ou paroquial ou interparoquial, não pode ser uma comunidade. Então, funcionei só porquê? Porque era preciso mudá-lo. E eu não tinha razão para demitir aquele Conselho Pastoral. E então fomos refletindo quais eram as novas realidades. E era preciso fazer representar no Conselho gente tão diversa como, de facto, os do mundo do trabalho, empresários, comunicação, etc. Outros. Torná-los, de facto, representativos. Em relação aos ministérios, também era capaz de dizer uma palavra que é, os ministérios, o Papa, quando instituiu, quando alterou a ordem canónica para dizer que as mulheres podiam ser instituídas leitoras e acólitos, diz que houve muitos bispos e assembleias episcopais a pedirem isto mesmo, portanto, um caminho sinodal. Alguém dizia, mas já faziam. Não. Receberem o ministério como algumas que vem da sua própria realidade batismal. É novo na vida dos 2000 anos da Igreja. O papel da mulher na Igreja, tantos outros assuntos, vão estar neste nosso caminho. E os ministérios, que podem ser um grupo, um exército de ajuda ao padre, nomeadamente para a liturgia, porque não há mais. Depois veio da catequista, pronto, e será instituído, dizendo que eles são capazes, os leigos, de evangelizar por conta própria. Isto é, quando os ministérios nascerem da força batismal e não da necessidade do padre, não nascerem por falta de padres, mas por abundância de batizados e evangelizadores, teremos o problema dos ministérios e serviços resolvidos. Todos nós recebemos o Espírito Santo pelo batismo. É importante nesta, como é que eu ia dizer, de uma nova, não queria, precisamos de um novo incentivo dos ministérios, que fosse capaz de dizer a todos os batizados que receberam o Espírito Santo e que são sujeitos de carismas, e que os ministérios devem nascer de carismas. Eu devia ver, para que é que tu serves, mas será que dá mesmo para aquele ministério? Porque alguns querem ser, sem serem capazes de ser. E pensam que podem vir a ser. Isto é complicado de explicar, não é? Portanto, todos os ministérios deviam nascer de carismas batismais, do Espírito Santo, e não porque faz falta à estrutura da Igreja. Quando dermos esta volta, seremos muito mais sinodais. Vai demorar tempo. E então, concluir, o papel decisivo dos parcos. O O'Malley conta, num dos seus livros, uma história que um dia vinha da missa e um pai estava no adro com uma criança ao colo. E o pai diz, olha, sabes quem é ele? Para o padre. E o miúdo diz, olha o tipo da comunhão. Se soubermos quem somos, caríssimos padres, metade da sinodalidade, 10% da sinodalidade estará resolvida. Mesmo com o bispo, esta clareza e beleza da comunhão. Artesãos do encontro, eu não vou dizer assim nada especial. Quanto tempo é que já falei? Faltam 14 minutos. E tanto, para as 5. Eu estou a acabar. Padres artesãos do encontro. Sim, 5 minutos. Então, passar dos guardiões do templo a especialistas do acolhimento e do serviço. Não deixar passar em vão qualquer pessoa que apareça. Sobretudo aqueles que a gente só dizem um sim, ou só levantam um dedo, ou só abrem a boca. Não é? Artesãos do encontro.
que ninguém viva desconhecido uns dos outros, apresentem uns aos outros as pessoas. Aquilo que dentro da igreja parece que somos todos irmãos e rezamo-lo e cantamo-lo, devia-se ver cá fora. Mas ao sair da porta da igreja devíamos continuar a ser todos conhecidos. Promover a oração comunitária pelo sínodo, sinal visível nas comunidades da oração sempre. Isto era preciso investir muito. Tanto quanto os slogans todos que possam fazer e as divulgações em meios digitais e outros. Outro déficit de sinodalidade enorme, não avaliamos. Eu era para ter dito, eu tinha aqui escrito, no princípio, que no final pediria que avaliassem, que me dissessem, e se não obrigavam um ao outro a falar. Mesmo nas reuniões pequenas, então nas reuniões sinodais, como é que correu? Que ninguém vá fazer um resumo. Só assim como ideia, se de um grupo sinodal quiserem escrever algumas ideias comuns a todos, ótimo, mas se for possível escreverem a impressão que o Espírito Santo fez na alma de todos, escrever a experiência de Deus que ali fizeram, isso sim interessaria. Para quem fica a viver depois da sinodalidade pelos tempos. Por isso é que eu digo, ainda ontem alguém dizia, nós arranjamos uma caixinha para quem quiser lá pôr notas sobre a sinodalidade. Opa, a sinodalidade não é um inquérito, não é um perguntar o que pensas, não é uma opinião, não, é juntos, ali, a queimar as pestanas, a falar, escamar os ouvidos. Cada paroquiano é capaz de animar um grupo sinodal, cada paroquiano. O que é que eu quero dizer com isto? Que deveria ser, quem está numa paróquia, ensinar, sim senhor, criar equipas, não é? Cada pessoa que anda por ali sempre, se não for capaz de animar ou de secretariar, está bem com um esquemazinho preparado por 2 ou 3, não vai conseguir viver o sínodo, se não for capaz disto. E convidar as pessoas a apresentarem o que são. Se não for capaz também de provocar outros de fora, se não tiver campo ou amigos onde perguntar, não sei o que é que anda a fazer. Então, se forem leigos, não têm mundo, ou no campo da política, ou do futebol, ou da economia, ou do trabalho, ou da família, se não tiver 3 ou 4, nem que seja na mesa de um café, para perguntar o que é que acha, como é que a igreja caminha junto, leiam as perguntas todas que lá estão de sugestões e verão. Se alguém não tiver isso, então, ainda não percebeu o que é esta igreja, não é? Evangelizadora. E depois nós também era bom que começássemos a pôr a trabalhar todos juntos os nossos caríssimos grupos paroquiais. Como é que se chamava? Alguém chamava a pastoral da igreja pastoral dos genitivos. Isto era do latim. Pastoral disto, pastoral daquilo, e nós deveríamos colocar mais juntos também a refletir e a congregar todos. E 4, cada para ensinar as equipas, optar por uma pastoral. E assim, um sínodo ou uma sinodalidade não para reivindicar. Quem chegar de más intenções a este caminho ou com desconfianças, agora é que eu vou aproveitar. Quem tiver uma deriva desviadora, pensar que vai demolir o que já existia para fazer uma igreja nova, não, nós queremos uma igreja diversa no seu estilo, no seu caminhar. Não entra em sínodo. Depois precisamos, mais do que tais estruturas, ou pensar se a igreja é democrática, se é oligárquica, se é uma democracia, eu diria que é uma demograça. Porque há ali qualquer coisa de graça. Precisamos de homens e mulheres que acreditem nesta graça. Depois, um terceiro é acordar o gigante adormecido. Qual é este gigante adormecido? São os leigos. Que nós, muitas das coisas que os leigos fazem é por delegação. Olha, delego-te em ti. Quando é que será que o leigo, na unidade da igreja, na unidade com o seu bispo e com o seu parco, no seu lugar, exerce, por delegação de Cristo, nesta
neste ponto de unidade que é a necessidade da comunidade, que é unida ao seu pároco, e também na exigência de compromisso batismal. Precisamos desta rede de carismas laicais que tornam viva a comunidade cristã. E depois também este triste evento, ultrapassar o clericalismo. O Papa bate-nos tanto quando fala de clericalismo que até dói, eu não repito nada disso. Uma igreja clerical nunca será sinodal. Porquê? Porque de facto já sabe como vai o mundo e tem ideias muito precisas para fazer funcionar as coisas. Percebe-se, não percebe? Prefere ensinar. Os parceiros dos outros servem apenas para dar ênfase ao que um espírito clerical pensa. Mas clerical não é no sentido de ser dos clérigos. Uma das dificuldades maiores da Igreja de hoje é o clericalismo laical, que está bem e recomenda-se. E quando está mal, porque não aprendeu a caminhar juntos, a assumir as responsabilidades também pelo mau funcionamento da corresponsabilidade e da exousia da autoridade, demite-se. Prefere estar quietinho no seu lugar. Até porque muitos sabem que dar uma ideia é já uma responsabilidade. Ai, desta ideia, podias organizar isso. Pronto, e sabemos que muitos já não querem isso. E finalmente, então, sermos grandes colaboradores, habitarmos esta vasta recepção, esta plena recepção do Concílio Vaticano II. O Papa mudou de velocidade na Igreja. Tantas propostas. Compete-nos a nós ver qual é que serve na diocese e nas paróquias. É um serviço fundamental. Não precisamos de todas as coisas, mesmo que elas venham do Papa. O Papa tem uma prática que é querer que o mundo avance todo e por isso é como que o parco universal da Igreja. Mas não passa, nem quer passar por cima de nós. Eu não preciso fazer o São José, Santa Maria, Santo António, São Joaquim, família, pais, filhos, espírito, tudo haverá. Quem dera que houvesse gente, equipas sensíveis para estas coisas todas, mas que o parco não sinta que tem que ser o motor delas todas. Se calhar depois entra na equipa, dá-lhe ânimo, dá-lhe força. Eu quando falava, por exemplo, no escotismo, eu nunca faltava às reuniões de direção, depois deles terem fundado o agrupamento. Mas antes não o fundei eu, nem nada que partisse de mim. Pronto, e assim termino dizendo que auguramos uma nova aurora de luz com este sínodo. Para já, neste processo, contamos com a luz do Espírito Santo, que essa está garantida, e com a nossa paixão e vontade de comunhão. E que assim o Senhor faça caminho. Sr. Dom Armando, obrigado. Eu lhe vou pedir o favor de Eu posso sentar. só dar uma... Se por acaso... Há muita literatura, como é evidente. Eu gostei imenso de um livro que se chama Sinodalità verso uno stile nuovo di Chiesa, do Ugo Sartorio, ele é bastante conhecido. É um livro estupendo, de síntese teológica, depois já se faz muita reflexão, etc. Depois há um português do Sérgio Leal, O Caminho Sinodal com o Papa Francisco. Depois há vários outros. Pediram-me se eu conseguia fazer o texto por escrito, eu vou tentar e depois ponho lá a bibliografia, mas alguns atualmente já se está a escrever muita coisa interessante e que são uma grande ajuda. Para mim foram uma grande ajuda. Sr. Dom Armando, eu agradeci-lhe só a disponibilidade para responder a duas perguntas no máximo, meio minuto para cada pergunta e depois 3 minutos para a resposta. Quem tem uma pergunta? Lá ao fundo. Doutora Silvia, meio minuto. Boa tarde, meu nome é Silvia Monteiro, sou uma leiga comprometida desta diocese. Queria fazer 2 questões muito breves. Considero que estamos a viver, de facto, um tempo único para leigos e para clérigos. Penso que este caminho de discernimento é uma oportunidade única na nossa vida, neste tempo que nos é dado viver. Honestamente, penso que nós que já refletimos sobre estes assuntos há muito tempo,
porventura não vão surgir realidades ou ideias muito novas. No fundo, penso que todos nós já sabemos a Igreja que queremos e, sobretudo, sabemos a Igreja que não queremos e que nos trouxe até aqui. E, portanto, as duas questões que lhe deixava, o Papa Francisco não nos pede ideias neste sínodo, e é muito importante termos esta noção. Ele pede, sim, uma transformação da Igreja, uma nova forma de ser Igreja. E este é que é o grande desafio, particularmente para nós leigos e para os clérigos. E por isso, o grande desafio dos leigos é como estimular leigos a serem comprometidos, disponíveis e a adquirirem formação, porque hoje em Igreja já não basta a boa vontade, é preciso formação. E, portanto, perguntava ao Dr. Armando como é que podemos, de facto, inspirar e estimular leigos a assumirem estas responsabilidades. Mas há também desafios para o clero. O que se impõe é uma mudança profunda de mentalidade. E, portanto, quais são, no fundo, as estratégias que a Igreja em Portugal irá implementar para mudar esta mentalidade no clero? Porque, infelizmente, se isso não acontecer, não basta termos novas ideias, na prática o sínodo terá um baixo impacto. Obrigada. Obrigado. Um momento só. Mais alguma pergunta? Apenas outra pergunta. Não há? Dr. Armando, faz favor. Eu penso que percebi, não terei nenhuma nota, mas olha, eu em relação aos leigos e à formação, eu gosto muito da expressão a formação no caminho. Em primeiro lugar, portanto, esta formação, o chamar outros. Os leigos são sobretudo gente que está no mundo e que vive em relação com outros, que trabalham juntos, que programam juntos, que sofrem juntos, que estão na família. E por isso o ponto fundamental, se quer chegar a mais gente, não pode ser oferecer-lhe formação. Tem que ser oferecer-lhe relação, reciprocidade. Se calhar depois de ajudarmos alguém, de caminharmos com alguém durante algum caminho, esse é capaz também de caminhar connosco. E se calhar converteu-se a este nós que pode até começar por não saber quem é este nós, que é Jesus, que sai desta relação recíproca um com o outro. A partir daí, se começarem a ter que caminhar juntos, olha lá, tu não queres ajudar na parte de informática, ou de informação, ou de comunicação, aquelas áreas mais alargadas, olha lá, temos ali uma coisa que se calhar podíamos convidar pais para uma formação, mas sobretudo obrigar estas pessoas a trabalharem juntas e a partir daí esperar que a vida cresça e nasça. Nós queremos imediatamente com uma formação mudar as pessoas, nós não mudamos com uma formação. Mudamos com uma vida que resulta de experiências de Deus na nossa vida, onde nós depois a seguir somos capazes de nos colocar a jeito, até todas as semanas se for preciso, para uma reunião onde espiritualmente eu saia contente e eu saiba porque é que lá vim e porque é que dali fui. E este é o problema, que temos muitas estruturas a rodar como a modo do moinho, que roda sem ter lá milho, portanto não faz farinha nem faz pão. Moe em seco, roda em seco. Portanto, a relação que se torne recíproca e que seja capaz de conquistar por simpatia. Isto os leigos. Depois, confiar que é muito importante nós metermos-nos no mundo dos homens e viver parcerias. Há um tempo era a Igreja que fazia tudo. Hoje estamos a ver que a sociedade tira-nos tudo. Tira-nos a escola, tira-nos já muito da ação social, tira-nos muito disto, muito daquilo. E nós andamos um bocado aflitos. Qualquer dia não temos nada a fazer. Nós agora sacerdotes, devíamos estar dedicados à formação espiritual, a ser aquela presença de Deus no meio da comunidade que aponta para o eterno. Que aponta para a salvação eterna, que não andamos aqui para nos deixar mastigar debaixo de uma moga que nos roda em cima, não. Nós caminhamos, sabemos para onde vamos. Pronto. Mas os leigos também têm que mostrar isto depois no mundo.
nos seus ambientes todos, tem que lá estar gente que mostre isso. E nós temos, às vezes também quando estamos nesta formação dentro da igreja, estamos a pensar muito na sacristia e temos leigos que às vezes querem se queixar do padre e a primeira coisa que fazem quando vem ao bispo, Dom Virgílio não me deixará mentir, é dizer, olha, eu sou isto, sou leitor, sou acólito, grupo coral, militante na paróquia, eu sou uma pessoa muito dedicada e muito interessada, por isso tenho que me acreditar que eu tenho uma queixa muito grande a fazer contra o meu pároco. Pronto. Eu, por ser da sacristia, já tenho todos os... o leigo é do mundo. Forma-se, de facto, no Evangelho, nos espaços paroquiais, mas também noutros espaços que inventa. Por isso é que os movimentos e grupos, mas também o grupo de amigos, enfim, aqui estou, se calhar, a alargar muito. A relação, mesmo a igreja nascemos assim, depois aproveitamos as oportunidades, sei lá, ao nível da família, há percursos novos, que é isto que nós temos que iniciar e que se podem fazer. Acompanhar um casal amigo, só um que seja, já seria bom. Uma pessoa feliz, uma pessoa que muda, a igreja fica melhor. Ficou grávida, dar-lhe algumas orações, uma visita, uma bênção de grávidas que há numa paróquia, convidar, criar a relação, até que depois o batismo, se calhar, não sei se é de batizar, eu estou lá para lhe dizer, se há, para refletir com ele o batismo ou não, se há de batizar agora ou mais tarde, se há de esperar para depois da catequese, ou para ajudar a fazer um percurso individualizado com ele, mas está lá o leigo, que se fez amigo desde sempre, que não o abandonou. O acompanhamento na igreja, e eu não quero esquecer a questão dos padres, mas o acompanhamento da igreja tem que ser feito por os leigos, os responsáveis de equipas, mas os amigos, os próximos. E já íamos na criança que estava a nascer, mas antes podia ser uma maneira de evangelizar a vida, até numa outra vinda à paróquia, eventualmente, nomeadamente para uma bênção ou de grávidas, mas depois no batismo ou no nascimento, fazer-se presente, discutir o batismo, acompanhar com alguma coisa que o ajude também a manter um bocadinho ligado à paróquia, mas se calhar também convidar para outras coisas boas que se podem fazer fora. Eu falei dos cursos alfa. Nunca eu convidei ninguém para os cursos alfa. Eram os que lá iam, convidavam os amigos. Não me vinham pedir autorização a mim, são leigos. Estão no mundo. Aquilo serve-lhes. Os movimentos funcionam assim. Mas nós preferimos queixar-nos dos movimentos, se calhar também porque fogem um bocadinho ao nosso âmbito. E não deixa de ser, por vezes, uma dificuldade. Mas aí temos que estar todos depois também a olhar a comunidade, como dizia o Papa, onde é bom que integrem tudo aquilo que são. Os padres, claro que nós também sentimos que o território está em crise, há poucos padres, se calhar é preciso juntá-los, dar-lhe muitas paróquias, parece que não dá, pôr um diácono também não se sabe, pôr leigos, celebrações da palavra, estamos todos a caminho. A lei diz que aos 75 anos o padre pode pedir para se ir embora, mas seria se calhar bom que ele já antes tivesse algum trabalho em equipa, que se trabalhasse em equipa, e que aos 75 anos não tivesse, a partir daí, se calhar a responsabilidade de ser pároco. Neste momento tem, mas que alguém mais novo ao pé dele pudesse fazer o trabalho de coordenação pastoral, nem que ele continuasse a dar o nome de pároco. Há uma questão de gestão das pessoas, dos recursos, que nós temos também que aprender muito sinodalmente como é que o vamos fazer no futuro. Se fazemos unidades pastorais, se vai haver a admissão ao presbiterado de vir e probati, não é? Homens ilustres das comunidades que se ordenam, não é? A Amazónia pensavam nisso e o Papa disse, não, ainda não estamos maduros, aguentem. Portanto, vamos ter aqui muitos campos onde acredito que este seja o caminho para também um dia se poder discernir e o Papa ou os bispos nas dioceses poderem decidir com muito mais consenso, também muito mais formação das comunidades e divulgação das comunidades e pronto, e tanto para leigos como para padres. Temos caminho a dar. Agora, tem que nascer da relação, a sinodalidade é isso. Sr. Dom Armando, obrigado. Eu sou fã também da avaliação. Não vamos ter essa oportunidade agora, mas creio que, pelo histórico das nossas sessões em jornadas em anos anteriores, a presença da Assembleia das pessoas até ao fim é um sinal claro e inequívoco da agradabilidade com que todos ouvimos e todos aprendemos com o Sr. Dom Armando.